O valor dos mártires. Quando Jesus revelou aos seus discípulos a sorte de Jerusalém e as cenas do segundo advento, predisse também a experiência do seu povo, desde o tempo em que deveria ser tirado dentre eles até à sua volta, em poder e glória, para o seu libertamento. Do Monte das Oliveiras, o Salvador contemplou as tempestades prestes a desabar sobre a Igreja Apostólica e, penetrando mais profundamente no futuro, os seus olhos divisaram os terríveis e devastadores vendavais que deveriam açoitar os seus seguidores nos séculos vindouros de trevas e perseguição. Em poucas e breves declarações de tremendo significado, predisse o que os governadores deste mundo haveriam de impor à Igreja de Deus. Os seguidores de Cristo deveriam trilhar a mesma senda de humilhação, economia e sofrimento que o seu mestre trilhara. A inimizade que irrompera contra o Redentor do mundo manifestar-se-ia contra todos os que acreditassem no seu nome. A história da Igreja primitiva testificou do cumprimento das palavras do Salvador. Os poderes da terra e do inferno arregimentaram-se contra Jesus na pessoa dos seus seguidores. O paganismo previa que, se o Evangelho triunfasse, desapareceria os seus templos e altares. Portanto, convocou todas as suas forças para destruir o cristianismo. Acenderam-se as fogueiras da perseguição. Os cristãos eram despojados dos seus bens e expulsos de suas casas. Suportaram grande combate de aflição. Experimentaram escárnio e açoites, e até cadeias e prisões. Grande número deles selaram o seu testemunho com o próprio sangue. Nobres, escravos, ricos e pobres, doutos e ignorantes, foram de igual modo mortos sem misericórdia. Estas perseguições, iniciadas sob o governo de Nero, aproximadamente no tempo do martírio de Paulo, continuaram com maior ou menor fúria durante séculos. Os cristãos eram falsamente acusados dos mais hediondos crimes e tidos como a causa das grandes calamidades, fomes, pestes e terremotos, tornando-se eles objetos do ódio e suspeita popular. Prontificaram-se denunciantes por amor ao ganho, a trair os inocentes. Eram condenados como rebeldes ao império, como inimigos da religião e peste da sociedade. Grande número deles eram lançados às feras ou queimados vivos nos anfiteatros. Alguns eram crucificados, outros cobertos com peles de animais bravios e lançados à arena para serem despedaçados pelos cães. Do seu sofrimento muitas vezes se fazia a principal diversão nas festas públicas. Reuniam-se vastas multidões para gozar do espetáculo e saudavam os transes da sua agonia com risos e aplauso. Onde quer que procurassem refúgio, os seguidores de Cristo eram caçados como animais. Eram forçados a procurar esconderijos nos lugares desolados e solitários, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. As catacumbas proporcionavam abrigo a milhares de crentes. Por sob as colinas de fora da cidade de Roma, longas galerias tinham sido feitas através da terra e da rocha. O escuro e complicado tramas das comunicações estendia-se quilómetros além dos muros da cidade. Era neste retiro subterrâneo que os seguidores de Jesus sepultavam os seus mortos, e era ali também que encontravam lar, quando suspeitos e proscritos, quando o doador da vida despertar os que pelejaram o bom combate. Muitos que foram mártires por amor de Cristo sairão dessas sombrias cavernas. Sob a mais atroz perseguição, estas testemunhas de Jesus
conservaram incontaminada a sua fé, embora privados de todo o conforto e excluídos da luz do sol, tendo o lar no seio da terra obscuro. Mas, amigo, não proferiam queixa alguma, com palavras de fé, paciência e esperança. Animavam-se uns aos outros a suportar a privação e a angústia, a perda de toda a bênção terrestre. Não os poderia forçar a renunciar à sua crença que Jesus, Cristo, as provações e as perseguições não eram senão passos que os levavam para mais perto do seu descanso e recompensa. Como aconteceu aos servos de Deus de outrora, muitos foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Estes recordavam-se das palavras do Mestre, de que quando perseguidos por amor de Cristo ficassem muito alegres, pois que seria grande o seu galardão no céu, porque assim tinham sido perseguidos os profetas antes deles. Regozijavam-se de que fossem considerados dignos de sofrer pela verdade, e dentre as chamas que crepitantes ascendiam cânticos de triunfo pela fé. Olhando para cima viam Jesus e os anjos apoiando-nos ameais do céu, contemplando-os com mais profundo interesse e considerando com aprovação a sua firmeza. Vinha-lhes do trono de Deus uma voz: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa de vida." Baldados foram os esforços de Satanás para destruir pela violência a Igreja de Cristo. O grande conflito em que os discípulos de Jesus rendiam a vida não cessava. Quando estes fiéis porta-estandartes tombavam nos seus postos, com a derrota venciam os obreiros de Deus. Eram mortos, mas a sua obra ia avante com firmeza. O Evangelho continuava a espalhar-se e o número dos seus aderentes a aumentar. Penetrou em regiões que eram inacessíveis, mesmo às águias romanas, disse um cristão, contendendo com os governadores pagãos que estavam a impulsionar a perseguição: "Podeis matar-nos, torturar-nos, condenar-nos. A vossa injustiça é a prova de que somos inocentes. Tampouco a vossa crueldade vos aproveitará." Não era senão um convite mais forte para se levantarem contra a mesma persuasão. Quanto mais somos ceifados por vós, tanto mais crescemos em número. O sangue dos cristãos é semente. Milhares de crentes eram aprisionados e mortos, mas outros surgiam para ocupar as vagas, e os que eram martirizados pela fé tornavam-se a aquisição de Cristo, tidos por ele na conta de vencedores. Haviam pelejado o bom combate e deveriam receber a coroa de glória quando Jesus viesse. Os sofrimentos que suportavam levavam os cristãos mais perto uns dos outros e do seu Redentor. O seu exemplo em vida e testemunho ao morrer era um atentado constante à verdade, e onde menos se esperava, os súbditos de Satanás estavam deixando o seu serviço e alistando-se sob a bandeira de Jesus. Satanás, portanto, formulou os seus planos para guerrear com mais êxito contra o governo de Deus. Hasteando a sua bandeira na Igreja cristã, se os seguidores de Cristo pudessem ser enganados e levados a desagradar a Deus, falhariam então a sua força, poder e firmeza e cairiam como presa fácil. O grande adversário esforçou-se então por obter pelo artifício aquilo que não lograra alcançar pela força. Cessou a perseguição e em seu lugar foi posta a perigosa sedução da prosperidade temporal e honra mundana. Levavam-se idólatras a receber parte da fé cristã, enquanto rejeitavam outras verdades essenciais. Professavam
aceitar a Jesus como o Filho de Deus e crer na sua morte e ressurreição, mas não tinham a convicção do pecado e não sentiam necessidade de arrependimento ou de uma mudança de coração. Com algumas concessões da sua parte, propuseram que os cristãos fizessem outras também, para que todos pudessem unir-se sobre a plataforma da crença em Jesus Cristo. A Igreja, naquele tempo, encontrava-se em terrível perigo: prisão, tortura, fogo e espada. E eram bênçãos em comparação com isto. Alguns dos cristãos permaneceram firmes, declarando que não transgrediriam. Outros eram favoráveis a que se dessem ou modificassem algumas características da sua fé e se unissem com os que haviam aceitado parte do cristianismo, insistindo em que este poderia ser o meio para a completa conversão. Foi um tempo de profunda angústia para os fiéis seguidores de Jesus Cristo. Sob a capa de pretenso cristianismo, Satanás estava-se insinuando na Igreja, a fim de lhe corromper a fé e desviar-lhe a mente da palavra da verdade. A maioria dos cristãos finalmente consentiu em baixar a norma, formando-se uma união entre o cristianismo e o paganismo. Embora os adoradores de ídolos professassem estar convertidos e unidos à Igreja, apagavam-se ainda à idolatria, mudando apenas os objetos de culto pelas imagens de Jesus e mesmo de Maria e dos santos. O vil fermento da idolatria assim trazido para a Igreja continuou a obra funesta. Incorporaram-se na sua fé e cultos doutrinas errâneas, ritos supersticiosos e cerimónias idólatras. Unindo-se os seguidores de Jesus Cristo aos idólatras, a religião cristã tornou-se corrupta e a Igreja perdeu a sua pureza e poder. Houve, entretanto, alguns crentes que não foram transviados por esses enganos. Mantinham-se ainda fiéis ao autor da verdade e adoravam somente a Deus. Sempre tem havido duas classes: estes os que professam ser seguidores de Cristo, enquanto uma dessas classes estuda a vida do Salvador e fervorosamente procura corrigir os seus defeitos e conformar-se com o modelo. A outra evita às claras e práticas verdades que lhe expõem os erros. Mesmo na sua melhor condição, a Igreja não se compôs unicamente dos verdadeiros, puros e sinceros. Nosso Salvador ensinou que os que voluntariamente condescendem com o pecado não devem ser recebidos na Igreja. Todavia, ligou a si mesmo homens que eram falhos de caráter, concedeu-lhes os benefícios dos seus ensinos e exemplo, para que tivessem a oportunidade de ver os seus erros e corrigi-los. Entre os 12 apóstolos havia um traidor, Judas. Foi aceito não por causa dos seus defeitos de caráter, mas apesar deles, foi ligado aos discípulos para que pela instrução e exemplo do Mestre pudesse aprender o que constitui o caráter cristão e assim ser levado a ver os seus erros para se arrepender e pelo auxílio da graça divina purificar a alma na obediência à verdade. Mas Judas não andou na luz, que tão misericordiamente brilhou sobre ele. Pela condescendência com o pecado atraiu as tentações de Satanás. Os seus maus traços de caráter tornaram-se predominantes. Rendeu a mente à direção dos poderes das trevas e irava-se quando as suas faltas eram reprovadas, sendo destrado levado a cometer o terrível crime de trair o Mestre. Assim, todos os que careciam o mal sob a profissão de fé, de piedade odeiam os que lhe perturbam a paz, condenando o seu caminho de pecado,
Quando se apresenta oportunidade favorável, eles, semelhantemente às Judas, traem os que para seu bem procuram reprobá-los. O valor dos mártires.